Como vive um fotojornalista? O que é fotojornalismo? Qual é o maior risco da profissão? Você me pergunta e eu vou responder agora. Olha, eu vou responder aqui duas perguntas que são parecidas, né, do Arthur Ramos e do Carlos Ventura, que é o que eu preciso fazer para ser um fotojornalista. Vou responder essa pergunta porque eu espero nunca mais ter que responder essa pergunta, porque é uma pergunta, além de, complexa e às vezes que qualquer tentativa de resposta pode ser superficial, mas vamos tentar responder isso aqui. Eu acho que para você ser um fotojornalista, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que entender o que é jornalismo. Porque se você não entender, não tiver paixão, curiosidade, se você não tiver no sangue, falar assim, cara, eu quero entender o mundo através da pesquisa, de chegar lá, de estar no lugar e na hora em que as coisas acontecem, você não é jornalista. Então, fotojornalismo precisa disso, que você esteja na hora e no lugar em que as coisas acontecem. Dentro disso, você vai precisar desenvolver uma linguagem visual, que afinal de contas nós estamos falando de fotografia, e a fotografia entra então nisso. Na verdade, fotojornalismo me parece até que não cabe dentro do que nós estamos fazendo. Na verdade, seria jornalismo fotográfico. Eu acho que cabe mais dentro da nossa profissão. Explica melhor o que a gente faz. Então, antes de tudo, vai lá, se informa sobre o que é jornalismo. Porque muitas vezes você quer fazer fotografia e não sabe, né? Tá querendo fazer assim fotografia que tenha que ter algumas exigências nas quais você talvez não esteja interessado em aprender, em praticar e a corresponder com as expectativas e necessidades que o jornalismo exige. Vamos lá. Para ser um fotojornalista, às vezes você precisa esconder que é para ser um pouco investigativo. Esse aqui foi o Fepecil. Bom, eu não entendi nem a pergunta e nem o nome dele aqui. Mas, eu acho que um pouco da pergunta é se eu tenho que fazer alguma coisa escondida para não deixar na cara que eu estou ali fazendo uma investigação jornalística. Não, isso não dá. Até porque você está com uma máquina fotográfica na mão e uma hora ou outra você vai precisar levantar essa máquina fotográfica e fazer determinada foto de determinada situação ou determinada pessoa. Então, não dá para você esconder. E, aliás, em algumas situações, por exemplo, em algumas nas quais eu trabalho, que eu trabalho com pessoas, podem estar, por exemplo, um grupo de rebeldes numa montanha que não querem deixar claro a posição onde eles estão. Se você estiver ali dando qualquer sinal de que você está roubando imagens, roubando informação, você não é mais visto aos olhos deles como um jornalista, mas como um espião. E isso pode custar a tua vida. Aqui no Brasil, nós temos um caso, um dos casos talvez mais tristes do jornalismo mundial, que foi o jornalista Tim Lopes, que ele foi incinerado vivo, por traficantes no Rio de Janeiro, que ele estava lá tentando fazer um trabalho sobre o baile funk e os traficantes descobriram que ele era jornalista e fizeram isso, assassinaram ele. E depois, no final, o interessante desse debate foi que algumas pessoas colocaram, inclusive, culpa no próprio Tim. Por falar assim, ele estava fazendo isso, ele estava escondido. Eu, assim, não acho que ele tenha culpa ou não. Foi um erro de julgamento que ele fez naquele momento lá. Então, não. Se você é jornalista, você é jornalista. E pronto, acabou. Para um profissional habilitado que está começando, qual os meios para ter a sua história reconhecida? Esse de novo é o Fepsil, que me perguntou. Eu não sei o que ele está dizendo como profissional habilitado. Seria, por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar em jornalismo? Acabei de me formar em jornalismo. Como é que eu faço para ser jornalista? Que tem a ver com a primeira pergunta. Cara, assim, se você vai querer estudar jornalismo, a minha dica para você é que do primeiro dia que você colocar os teus pés numa faculdade, numa escola de jornalismo, começa daquele primeiro dia pensar nas histórias que você vai querer escrever. Por que você vai querer escrever essas histórias? Começa assim, já que você está aprendendo a cozinhar, se você está aprendendo a cozinhar na escola, chega na tua casa e frita o teu bolinho. Faz assim, começa a questionar como é que está o teu ambiente, o teu bairro, a tua família, a tua própria história de vida. Eu não sei. Comece a encontrar histórias que você vai poder contar por você mesmo. Eu vejo muitas pessoas que estão terminando a faculdade de jornalismo falam assim, olha, agora eu preciso de um estágio. Eu falo assim, gente, que estágio?
sabe? Assim, você faz um estágio como freelance, pronto. Escreve as tuas próprias histórias, fotografa as tuas próprias histórias, filma as tuas próprias histórias, eu não sei. Mas faça coisas que o editor, ele vai falar assim, gente, mas eu não tinha lido sobre isso. Esse ponto de vista, e tem muitas coisas, assim, tem muitas pessoas que falam, olha, eu quero falar sobre um problema ambiental X, mas muitas pessoas já falaram sobre esse problema ambiental X. O bom jornalismo não está necessariamente na exclusividade, mas muito na originalidade de como você trata aquele assunto. Se você conseguir tratar de um assunto que está todo mundo olhando desse ângulo e você consegue girar o ponto de vista social das pessoas, fala assim, pensem nisso, não sempre olhando para cá, mas olhando para cá, pronto, você já fez um grande trabalho, você já foi original naquilo que você está fazendo, então isso já vai valer a pena. Vamos lá, pô, o Felipe Silva me mandou 10 mil perguntas, não vou responder mais para você não, aqui outra dele. Bom, o VIX 96, quais os próximos conflitos internacionais que vai cobrir? Bom, não observo os trabalhos que eu faço como internacionais ou nacionais. Até porque, assim, apesar de ser brasileiro, eu não moro no Brasil. Apesar de morar na Itália, eu não sou italiano. E apesar de trabalhar na Líbia, eu não moro lá. Então, assim, eu estou sempre, me movimentando. O que eu tento sempre buscar, eu tento entender na história quais são as minhas peculiaridades, o que eu tenho de peculiar que pode favorecer o meu trabalho naquele lugar. Por exemplo, o meu próximo trabalho vai ser aqui no Brasil mesmo, agora na Rondônia, para um jornal norueguês. Qual que é a minha peculiaridade ali? Bom, primeiro de tudo eu falo a língua, conheço em parte os costumes, apesar de nunca ter ido para Rondônia, eu posso dizer que conheço os costumes brasileiros, conheço da política brasileira. Isso facilita para que eu possa chegar para o jornal e dizer, olha, temos ali uma pauta ambiental, podemos fazer. E esses meus entendimentos cultural, linguístico e político, associados à minha capacidade de fotógrafo, aos meus conhecimentos técnicos de fotógrafo, podem serem usados para que nós possamos produzir uma grande reportagem na Amazônia, que hoje é um tema importante. Como disse, eu trabalho em momentos e lugares, em situações onde eu entenda que eu tenha alguma vantagem para, assim, que eu possa usar para trabalhar bem lá. Então é isso. Se vocês tiverem pergunta, por favor, mandem mais perguntas no meu Instagram, que é @AndréLeon. Tá bom? Um abraço.